Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui, eu sou o Fábio e neste vídeo eu vou falar sobre a CPN, Certidão Positiva de Naturalização. Num dos vídeos anteriores aí dessa sequência de 30 vídeos que eu tenho gravado para vocês, eu falei sobre a CNN, a Certidão Negativa de Naturalização, e expliquei que é um dos documentos importantíssimos porque ele mostra se o nosso antenato, o cidadão que nasceu aqui na Itália e emigrou ao Brasil, se ele se naturalizou brasileiro ou não. Se ele não se naturalizou brasileiro, o site do Ministério da Justiça no Brasil emite a CNN, significando que ele não se naturalizou. Só que, em alguns casos, muitos italianos, ou alguns italianos, ou uma parte dos italianos que emigraram ao Brasil, se naturalizaram. Como eu disse naquele vídeo, o cara sentiu a necessidade de se naturalizar brasileiro, por algum motivo. E aí, neste caso, o que acontece? Quando você pede a CNN, o site do Ministério ela não emite o documento na hora, ela diz, olha, não é possível emitir a sua CNN neste momento. Provavelmente, pode ser que o seu antenato tenha se naturalizado, ou pode ser um problema de homônimos, ou seja, várias pessoas com esse mesmo nome e sobrenome, e nós vamos fazer uma pesquisa então para verificar com uma maior profundidade o que aconteceu. Então imaginemos que você recebeu a notícia que o seu antenato se naturalizou, ou seja, ele se tornou brasileiro. Antes de você se desesperar, de arrancar os cabelos, de achar que o seu direito à cidadania acabou, que você não vai mais, sua vida não vai mais para frente, calma. É preciso pegar este documento, e neste documento vai ter lá o logotipo do brasão da República, vai estar lá toda a explicação sobre a data, o número do decreto de naturalização, e principalmente a data em que foi concedida esta naturalização. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, você vai colocar, enorme, pega uma folha de sulfite gigante e coloca assim, data da naturalização, e coloca em letras garrafais nesse papel. Então, digamos que o seu antenato se naturalizou no dia 1º de janeiro de 1950. Você vai pegar a certidão de nascimento do filho dele. Então imaginemos que você é bisneto de italiano. Então ele era seu bisnono, ok? Então era seu bisnono que passou a cidadania para o seu nono, que passou para o seu pai, que passou para você. Você vai pegar a certidão do filho dele, nesse caso seria o seu nono, e você vai verificar o seguinte, em que data o seu nono nasceu. E aí você vai pegar a data do seu nono e vai colocar nessa folha. Se o seu nono nasceu antes de 1 de 1950, neste caso que nós estamos falando, você vai colocar em cima, ou seja, no ano, digamos que ele nasceu em 1948. Se ele nasceu em 1952, você vai colocar embaixo dessa data que está lá na sua folha. Aí você vai respirar e vai verificar o seguinte, se a data de nascimento do filho estiver acima, ou seja, se foi anterior à data de naturalização, você suspira e você vai tomar uma cerveja, um vinho, alguma coisa para comemorar, porque você tem direito ao reconhecimento. Porque quando ele se naturalizou, o filho já tinha nascido, então o filho nasceu de pai italiano. Acabou o problema. Agora, se por um acaso o seu antenato, neste nosso exemplo, se naturalizou em 1950 e ele nasceu em 1952, aí não tem o que fazer. Infelizmente, quando ele nasceu lá naquele ano de 1952, o pai já tinha obtido a cidadania brasileira e automaticamente ele tinha abdicado, ele tinha aberto mão da cidadania italiana dele. E nesse caso, infelizmente, não há nada que pode ser feito. A transmissão da cidadania italiana se interrompeu no momento em que ele se naturalizou brasileiro. Quem nasceu a partir daquela data em diante não tem mais o direito ao reconhecimento, ok? Bom, se o seu caso, que eu espero que no caso em que ele tenha se naturalizado, isso aconteceu depois do nascimento do filho, você vai proceder da mesma forma que você procederia com uma CNN. Você vai traduzir esse documento normalmente para a língua
para a língua italiana, você vai legalizar no consulado se a sua ideia é vir para a Itália, ou se no caso você pretende realizar o seu processo no Brasil, você vai levar esse documento. A CNN, eu até não falei isso no outro vídeo, mas a CNN e a CPN, ela recebe o mesmo tratamento que as certidões de nascimento, casamento e óbito. Elas têm que passar pelo mesmo tratamento em relação ao Ministério das Relações Exteriores, a tradução dos documentos, a legalização dos documentos da mesma forma. Tem algumas pessoas achando que não sei da onde ouviram falar ou como isso chegou até elas, que a CNN ou a CPN não precisa de tradução. Precisa sim, porque afinal de contas um oficial público italiano, ele não pode, ele não sabe, ele não entende português. Ele não pode receber um documento estrangeiro que não esteja na língua do país dele, porque ele lida com documentos italianos ou na língua italiana. Então todos os documentos precisam sim ser traduzidos e precisam sim ser legalizados pelo Consulado Geral da Itália. Tá bom? Então, nesse vídeo eu queria falar, o objetivo era esse, era explicar sobre a CPN, explicar que não necessariamente o fato do seu antenato italiano tem que, se ele se naturalizou, você perdeu o direito ao reconhecimento, é apenas mais uma verificação. Se foi feito antes, se foi feito depois, de acordo com o que eu já expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, no gostei, deixe o seu comentário, que eu estou lendo todos os comentários, agradeço as centenas de comentários que vocês já deixaram, eu estou ficando louco com tanto comentário, mas essa era a ideia, esse era o objetivo. Se eu não responder o seu comentário diretamente no YouTube, é porque já tem um dos vídeos aqui na minha lista com um assunto que você gostaria que eu abordasse, então fique tranquilo que de uma forma ou de outra eu vou responder a sua dúvida, seja através do comentário no YouTube, seja através de um dos vídeos que vão ser gravados ainda nessa nossa série de 30 vídeos. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!